Aqui agora em nossos estúdios eu estou recebendo o presidente do Diretório Estadual do Partido Cidadania no Piauí, Mário Rogério, e é com ele que eu converso a partir de agora. Mário, prazer lhe receber, boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu é que agradeço. Tudo certo para a filiação de Washington Bonfim ao Cidadania? Certíssimo. Coisa boa. Eu acho que quem ganha é o Piauí. Uma cabeça pensante, um planejador, uma pessoa com experiência já administrativa, uma pessoa que pensa o Piauí, pensa Teresina, que vê a política não como uma coisa de benefício pessoal, e sim como uma atividade para chegar ao bem coletivo. Então, para isso, para a gente é essencial. Então, com ele, Cidadania vai realmente lançar uma terceira via em 2022? Podemos lançar uma terceira via. Podemos sim. Kleber Montezuma também está nos planos do Cidadania? Já demonstrou esse interesse em se filiar ao partido? Não só nos planos, como foi convidado, o partido se colocou à sua disposição. Achamos que é seguramente para o Senado a melhor alternativa para o Piauí. Uma pessoa que foi um laureado, premiado, secretário de comunicação do município, secretário de habitação aqui também, muito competente, tem toda uma história no estado do Piauí de competência, credibilidade, seriedade. Quando você tem uma pessoa nesse nível, que você pode se dar o luxo de convidá-lo para o seu partido, a gente é que fica grato, honrado com a presença dele. Eu entendo. Mário, uma das principais questões debatidas para o próximo ano, nas eleições de 2022, se fala muito sobre essa questão da capilaridade, do tamanho dos partidos. Você acredita que hoje o tamanho que a Cidadania tem é o suficiente para levar o nome de Washington Bonfim e de Kleber Montezuma a toda a extensão do Piauí? Aí há duas questões a serem observadas. Uma, a capilaridade, como você coloca política. Nome de vereadores, nome de deputado, nome de prefeitos, nome disso, nome daquilo, não temos. Acontece que isso não é fundamental e não é essencial. Uma eleição majoritária, ela tem umas características totalmente diferenciadas de qualquer eleição, de qualquer outra eleição. Ela, infelizmente, isso não estou aqui dizendo isso com satisfação, não. Sim. Ela é uma eleição que ela deixa de ser racional para ser uma eleição emocional. Nossa. Ou seja, numa eleição majoritária pesa muito mais se o candidato consegue atingir o coração do eleitor do que as propostas dele. Então não é. Só que nós podemos aliar isso com propostas e atingir o coração, chegar ao coração das pessoas. O Piauí, inclusive, tem um histórico de eleições majoritárias ganhas por pessoas que não têm essa capilaridade. Em 1994, o Piauí tinha 148 municípios. O Mão Santa foi candidato com apoio de 3 prefeitos, e foi eleito governador. Em 2002, o Wellington era candidato da oposição, numa situação extremamente desvantajosa, sem ninguém praticamente na Assembleia, sem praticamente prefeito, não apoiando, e está governador até hoje. Então, são situações, eleição majoritária totalmente diferenciada. Previsível, né? Surpreendente. Imprevisível, surpreendente. E essa de 2022 vai ser aquela. Mário, outra questão que eu gostaria de te perguntar diz respeito a este histórico de proximidade política afetiva entre os dois pré-candidatos, Washington Bonfim e Kleber Montezuma, com o Ninho Tucano, com o PSDB. Esta proximidade, de certa forma, não preocupa vocês no Cidadania, visto que, se não tiver sucesso nas eleições, eles podem até voltar para o partido? Não, de jeito nenhum, não me preocupa de forma alguma. O Cidadania, ele apoiou os projetos do PSDB de Teresina desde 85. Na época, nós éramos o Partido Comunista Brasileiro, PCB, e tivemos secretaria no governo do Alferraz, Vacilino Ribeiro, que era vereador e foi secretário. De lá para cá, a gente sempre esteve juntos, sempre tivemos acompanhando. Nessa última eleição, eu fui candidato a prefeito pelo Cidadania, o Kleber pelo PSDB, ele chegou ao segundo turno, eu não apoiei. Aliás, fui o único pré-candidato dos vários que estiveram que apoiou o Kleber no segundo turno. Então, e o convite que eu fiz, esse convite partiu de mim, tanto para o Washington como para o Kleber, porque eu vejo neles, nessas duas pessoas, não só eles, fizemos um convite a várias outras pessoas, também a deputada Lucy, outras pessoas, porque vemos
a gente vimos nessas pessoas posturas pessoais, posturas políticas, posturas administrativas muito consonantes com o que pensa o cidadania e com o que faz a cidadania. Então, isso levou a gente, e nós não temos medo do futuro em relação a isso. Acho que a gente tem que pensar em termos de coerência política, ideológica, e pensar em probidade, pensar em seriedade, pensar naquilo que interessa ao Estado, ao município e principalmente ao povo, que é levar e oportunizar à cidadania, aliás, ao cidadão, ao eleitor, nomes que têm uma história de competência, de seriedade e com a perspectiva de fazer uma grande administração para o Estado, pensando no Estado e não em grupos e não em se beneficiar pessoalmente. A nível nacional, como deve ser a postura do Cidadania em 2022, visto que se fala muito até da influência da polarização Bolsonaro-Lula também aqui no estado do Piauí? Não, me permite até falar sobre isso, vi declarações ontem. Esse discurso da polaridade, ele interessa a quem quer polarizar. Interessa a nível nacional a Bolsonaro e Lula, e interessa aqui no Piauí a Rafael Fonteles e a quem for candidato pelo grupo do senador Ciro Nogueira. Então é muito interessante. Nós não nos preocupamos com isso, nós acreditamos na terceira via. Nós temos já um pré-candidato a presidente da República, o senador Alessandro Vieira, que se coloca como um dos nomes dessa terceira via, e aqui no Piauí nós marchamos com a oposição. Eu, como presidente do Cidadania, estive na casa do Dr. Silvio Mendes para manifestar nosso apoio à sua candidatura a governador. Estive lá. E temos todo o respeito, toda a consideração, consideramos o doutor Silvio Mendes talvez a pessoa, aliás, talvez não, com toda certeza, uma das pessoas mais preparadas para administrar o estado do Piauí. Porém, o que ocorreu nos últimos dias? Nós não tivemos certeza da candidatura do doutor Silvio no grupo. Entendi. E mais grave, e aí sim é o principal, a postura do senador Ciro Nogueira em relação ao diálogo com os candidatos, aliás, com os demais partidos. O senador Ciro, ele se coloca numa posição de montar a chapa que ele quiser, com os nomes que ele quiser, quando ele quiser, anunciar do jeito que ele quiser. Nós não entendemos que essa relação esteja correta. A relação tem que ser diferenciada. Chama o Cidadania, chama o PSDB, chama todos os partidos que queiram militar junto na oposição e, sim, como é que vai ser, qual é o nome que você dispõe, como é, tal. Mas não é essa a realidade que nós estamos vendo. Nós estamos vendo a seguinte, temos esse nome, e aí pronto, é esse aqui, ninguém entra, ninguém sai, ninguém isso, ninguém aquilo. Sim, quando será lançado esse nome? Não, eu decidi que em janeiro nós vamos apresentar a chapa. Peraí, se eu estivesse falando só do PP, concordo plenamente que ele defina dia, hora, quem quiser, quem ele quiser, quem ele deixar de querer. Mas quando você está tratando de uma coligação, o diálogo tem que ser no mesmo nível. Ah, mas o Cidadania é pequeno em relação a gente. Em relação a bancadas. Mas quando a gente coloca a credibilidade, a história e todos os outros fatores, nós nos sentimos igual, absolutamente igual ao PP e a qualquer outro partido dessa coligação, que se propõe para ser, apoiar, aliás, indicar um candidato único das oposições. Ok. Mário, muito obrigado pela sua participação. Volte mais vezes, estamos aqui de portas abertas, viu? Boa tarde. Só depende dos convites. Obrigado, viu, Mário? Boa tarde.